Queridos irmãos e irmãs de jornada, que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Na nossa aula anterior, abordamos sobre as religiões não cristãs. Iniciamos um dos mais belos e importantes capítulos do nosso aprendizado, a análise fraterna e isenta das grandes expressões de fé da humanidade, que não se enquadram na tradição cristã. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, vamos aprender sobre as religiões não cristãs 2. O Espiritismo, como Consolador prometido, nos ensina a valorizar e a respeitar toda e qualquer manifestação sincera de crença, conforme os princípios da codificação. Entendemos que Deus, em sua infinita bondade, jamais deixou de enviar missionários e de inspirar o progresso moral em todos os cantos do planeta, ajustando seus ensinamentos ao grau de adiantamento de cada povo. Nossa missão fundamental nas obras codificadas por Allan Kardec não é de julgar, mas sim de buscar a unidade na diversidade. De reconhecer no seio de cada tradição, seja ela o budismo, o hinduísmo, o islamismo, ou outras filosofias orientais e ocidentais, o fio de ouro da lei divina, que é imutável, a lei de amor, justiça e caridade. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que a lei moral é de ordem universal. Nossa proposta nesta segunda parte do estudo é demonstrar como os grandes mestres dessas religiões, muitas vezes ignorados ou mal compreendidos, semearam virtudes e lançaram as bases para a compreensão da vida espiritual, do dever, do destino, preparando o terreno para a revelação espírita. Vamos mergulhar juntos e, na luz da tolerância e do Evangelho redivivo, extrair a sabedoria milenar que nos une como filho do mesmo Pai. Que tenhamos todos um estudo profundamente enriquecedor. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar as principais características do taoísmo, do confucionismo, do islamismo e do zoroastrismo, do shintoísmo e das religiões primais. E vamos iniciar com o taoísmo. É uma doutrina elaborada por Lao Tse. Tao Te Ching é o livro básico do taoísmo, que define a existência do Tao, o caminho, manifestos sob 3 formas: caminho da realidade íntima, que é o Criador Supremo; caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza e caminho da existência humana. O taoísmo, em essência, revela a universalidade da lei de Deus, demonstrando que missionários iluminados foram enviados a todos os povos, semeando a luz da verdade e ajustando às suas capacidades de compreensão. O taoísmo, com suas raízes na China antiga, é mais do que uma religião, é um profundo sistema filosófico e um caminho de vida que harmoniza o ser humano com o universo, uma busca incessante pela lei natural de Deus, que eles o chamam de Tao. A palavra taoísmo, ou daoísmo, é utilizada para traduzir 2 conceitos distintos na cultura chinesa:
a escola do Tao, que refere-se à linha de pensamento filosófico chinês, e a religião do Tao, refere-se aos ensinamentos e à prática religiosa. Para o Espiritismo, essa distinção não diminui a importância do legado, mas ressalta a forma como a verdade se desdobrou. Primeiro, como uma sublime filosofia de vida, e posteriormente, estruturando-se em um movimento religioso popular. O taoísmo tem suas bases nas ideias do mestre chinês Lao Tse, o velho mestre, que teria vivido entre 550 a 604 a.C. Este grande missionário espiritual nos legou o Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, a obra fundamental que serve de bússola para os taoístas. Lao Tse foi um espírito de alta envergadura que codificou o conhecimento milenar, trazendo para a China uma perspectiva que reverbera com os princípios da lei de progresso ensinada pelos espíritos superiores. O Tao significa literalmente caminho ou via. No entanto, seu significado é muito mais profundo. O Tao é o princípio supremo, a ordem cósmica que rege o universo. Embora não seja nomeado como um Deus pessoal, como Deus do cristianismo ou do judaísmo, ele representa a causa primária de todas as coisas, a fonte inesgotável da qual tudo provém. O Tao é a lei imutável, perfeita, que governa os fenômenos da natureza, visível e invisível. O que nos remete à lei divina ou natural, que a doutrina espírita prega, inscrita na consciência de todos os seres. Os ensinamentos de Lao Tse e do taoísmo contêm verdades morais que alinham perfeitamente com a moral do Cristo e da doutrina espírita. Lao Tse ensinava que o sábio deve imitar a água, ser suave, adaptar-se, no entanto, ser capaz de superar o que é duro e rígido. Ele valorizava a humildade e a simplicidade. Essa moralidade é um eco direto da caridade ensinada por Jesus e reforçada pelo Espiritismo. A virtude de se despojar do orgulho e do egoísmo para alcançar a união permanente da alma com Deus. A conclusão espírita é que, ao estudarmos o taoísmo, vemos a confirmação da pedagogia divina. O grande arquiteto do universo nunca deixou a humanidade desamparada. Através de Lao Tse, do Tao, a China recebeu o conhecimento da lei moral, preparando os corações para a vinda posterior do Evangelho e, no tempo certo, para a terceira revelação. O taoísmo, portanto, é mais uma peça que compõe o mosaico da fé universal, um testemunho de que Deus é amor e se manifesta em toda parte, em todos os tempos, em toda expressão de sincera busca pela verdade. Iniciaremos agora o estudo sobre o confucionismo. É o sistema filosófico chinês de natureza moral e religiosa, criado por Kung-fu Tse, Confúcio, que se fundamenta no taoísmo, valoriza a educação,
uma vida reta, o culto dos antepassados, a ideia do aperfeiçoamento contínuo, entre outros. O confucionismo é um sistema filosófico chinês de natureza moral e religiosa, criado por Confúcio e que tem por base os princípios ensinados por Lao Tse. Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a educação e a religião. O confucionismo, juntamente com o taoísmo, moldou o caráter da civilização chinesa por mais de 2 milênios. Se o taoísmo é o caminho da harmonia com a natureza, o confucionismo é o caminho da harmonia com a sociedade. Confúcio foi um espírito missionário que, em uma época de grande instabilidade política e moral na China, sentiu a necessidade de resgatar os valores e a ética ancestral para reestruturar a sociedade. Sua missão era de natureza eminentemente moral e social. Ele se dedicou a organizar, transmitir e comentar a sabedoria dos antigos, estabelecendo um código de conduta que pudesse garantir a paz e a ordem no reino do meio. Os pilares do confucionismo são valores morais que encontram ressonância direta com a moral do Cristo e, consequentemente, com a doutrina espírita, sendo principal deles o cultivo das virtudes para a ordem e o progresso social. Um ponto crucial do confucionismo é a ênfase na educação e no autoaperfeiçoamento para formar o homem superior. O homem superior não é nobre por nascimento, mas por sua conduta moral. Ele se aperfeiçoa continuamente através do estudo e da reflexão, servindo de exemplo para a sociedade. Isso ressalta a importância do esforço pessoal no progresso moral. Assim como o Espiritismo nos convida ao estudo e à prática do Evangelho no lar e na sociedade, o confucionismo nos chama ao estudo da moral para nos elevarmos à condição de espíritos melhores. A conclusão espírita é que, ao lado de Lao Tse, ele cumpriu sua parte na preparação dos povos orientais, demonstrando que o essencial da lei de Deus é a moralidade, o respeito e a ordem ensinado a todos os povos, sob diferentes nomes e vestimentas filosóficas, convergindo todos para o mesmo ponto, a perfeição e o amor. Iniciaremos agora o estudo sobre o shintoísmo. É uma integração religiosa nascida no Japão no século VI depois de Cristo. É de natureza anímica, miscigenada com o totemismo. Tem como princípio o culto dos mortos e a educação da família. Após explorarmos as filosofias chinesas do taoísmo e do confucionismo, viajamos agora para o Japão para conhecer o shintoísmo, a tradição espiritual nativa dessa nação insular, essencial para entendermos a diversidade da fé humana. O shintoísmo, ou Shinto, que significa o caminho dos deuses, ou o caminho dos kami, é a religião indígena ancestral do Japão. É uma tradição profundamente ligada à natureza, à história e à cultura japonesa, e que oferece uma visão de mundo rica em espiritualidade. O shintoísmo não possui fundador único como Jesus, Buda ou Maomé.
nem um corpo de escrituras sagradas fixo e rígido. Ele evolui organicamente a partir de antigos costumes, mitos e uma profunda veneração pela natureza. Diferentemente de muitas religiões que focam primeiramente na vida após a morte, como o cristianismo ou o próprio espiritismo, o shintoísmo está fortemente focado na pureza, na ordem e na vida presente, celebrando a beleza e a vitalidade do mundo natural. O pilar do shintoísmo é a crença nos kami. Kami é um termo que pode ser traduzido como deuses, divindades, espíritos ou poderes sagrados. A veneração dos ancestrais é uma confirmação da imortalidade da alma e da influência dos espíritos sobre os encarnados, que está no Livro dos Espíritos, questão 459. O shintoísmo expressa de forma clara a lei de adoração, que é a necessidade instintiva de que o homem tem de elevar seu pensamento a Deus ou a um princípio superior, mesmo que essa adoração seja inicialmente dirigida às manifestações mais próximas do poder divino, como a natureza. Um dos símbolos mais reconhecíveis do shintoísmo é o torii, um portal tradicionalmente feito de madeira ou pedra que marca a entrada de um espaço sagrado. Podem ser vistos em toda parte, desde pequenos santuários locais até grandes complexos de templos. Torii simboliza a transição do mundo profano para o mundo sagrado. O shintoísmo se manifesta principalmente através de santuários, eles chamam de jinjas, são locais sagrados de adoração, onde os kamis são reverenciados. A entrada é marcada pelo portal, que chama de torii, que simboliza, como eu falei, a transição do mundo profano para o mundo sagrado. Eles têm o hábito, de antes de entrar em um jinja e iniciar a cerimônia, eles costumam lavar as mãos e a boca. A doutrina espírita conclui que o shintoísmo, em sua reverência à natureza e aos espíritos ancestrais, é mais um testemunho da universalidade, da mediunidade e da intuição espiritual. Ele representa uma forma milenar de reconhecimento da vida espiritual e da interação entre o plano visível e o invisível. Ao estudá-lo, o Espiritismo pratica a tolerância e a fraternidade, reconhecendo que, mesmo em formas de adoração politeísta ou naturalista, é sincera busca pela busca humana por Deus e pelas leis que regem a vida. O shintoísmo nos lembra que em toda parte Deus se manifesta, convidando o homem ao respeito e à ordem. O shintoísmo não tem um Deus único, mas sim um panteão infinito de kami, que são manifestações de poder e espiritualidade na natureza e nos ancestrais. Esta crença ancestral confirma, de sua maneira, a verdade espírita da imortalidade da alma e da inumerável população de espíritos que coabitam e influenciam o nosso mundo, todos regidos em última instância pela lei única do Criador, que é Deus.
Vamos falar agora sobre o islamismo. Fundado pelo profeta Maomé, da tribo de Quraish, nascido em Meca, há aproximadamente 570 anos depois de Cristo. O islamismo, ou Islã, é uma religião monoteísta. Surgiu no século VII depois de Cristo, na Península Arábica. O Islã foi fundado pelo profeta Maomé, que é considerado o último profeta enviado por Deus. A palavra Islã significa literalmente submissão ou rendição à vontade de Deus, ou Alá. O termo muçulmano designa aquele que se submete à vontade de Deus, muslim. O pilar inabalável do islamismo é o monoteísmo absoluto. Alá é o nome de Deus em árabe. Os muçulmanos creem em um Deus único, incomparável e indivisível, o Criador, sustentador e juiz do universo. O Islã rejeita veementemente qualquer forma de idolatria ou associação de parceiros a Deus. O Islã, assim como o Espiritismo, reafirma a unidade e a unicidade de Deus, sendo um gigantesco passo no progresso da fé humana, saindo do politeísmo para a adoração de um princípio supremo. Os seguidores de Maomé, após sua morte, reuniram seus ensinamentos no Alcorão, o livro sagrado do islamismo, que serve como um código de justiça, de moral, de normas sociais. O Alcorão é entendido como o grande milagre do islamismo, por ter sido uma revelação das palavras de Alá, sendo a base religiosa dos muçulmanos, bem como o texto norteia as noções éticas e morais do islamismo, estabelecendo-se como um guia de conduta para todos os fiéis dessa religião. O Alcorão, que é considerado o livro sagrado do Islã, a palavra literal imutável de Deus, revelada ao profeta Maomé através do arcanjo Gabriel ao longo de 23 anos. Seu conteúdo contém as doutrinas, as leis, os preceitos morais e as histórias que servem de guia para a vida, a sociedade e o culto. O Espiritismo reconhece em todas as grandes escrituras sagradas as revelações divinas, ajustadas à época e à capacidade de compreensão dos povos. Maomé, como médium inspirado ou profeta, foi um missionário de altíssimo gabarito, incumbido de levar a verdade, o monoteísmo e a moral a povos que ainda se encontravam em fase primitiva de adoração. O Alcorão, portanto, é um código moral e religioso que cumpriu sua função divina de progresso. O espírita, em sua busca pela verdade, em toda sua extensão, deve ver o Islã com profundo respeito, reconhecendo a pureza do monoteísmo e a força de um código moral que rege a vida de milhões, provando que a lei divina é universal e se manifesta em toda parte, preparando a humanidade passo a passo para a compreensão completa de suas
verdades. Passaremos agora para o zoroastrismo, também conhecido como mazdaísmo. É uma religião fundada na Pérsia por Zoroastro, ou Zaratustra, cujas origens se perderam no tempo, mas que foi inspirada no deserto e na solidão. Fundada por volta do século VII a.C., por seu profeta Zaratustra, ou Zoroastro, na forma grega, embora hoje seja praticada por uma minoria, sua influência histórica é imensa. Zaratustra é considerado o profeta que recebeu a revelação de Deus. Sua missão foi pregar o monoteísmo em uma época de politeísmo, magia e sacrifício. Zaratustra buscou elevar o entendimento religioso de seu povo, focando na ética e no livre-arbítrio. Esse é o principal símbolo do zoroastrismo. A figura humana no centro representa a alma, a essência do indivíduo. O disco com anel simboliza a eternidade da alma e o ciclo da vida. E as 3 seções de penas das asas representam os 3 pilares do zoroastrismo: bons pensamentos, boas palavras, boas ações, que levam à harmonia com a verdade e o bem. O fato de a figura olhar para a direita simboliza a escolha em direção ao bem e à verdade. Os ensinamentos estão contidos na Avesta, que é o livro sagrado do zoroastrismo. A essência da conduta que o zoroastrismo prega é a escolha pelo bem, resumida em 3 máximas: bons pensamentos, boa palavra e boa ação. O zoroastrismo foi uma das primeiras religiões a desenvolver conceito claro sobre o destino da alma. Zaratustra foi um dos poderosos missionários que, no berço da civilização, estabeleceu o monoteísmo e uma moralidade baseada na responsabilidade individual e no livre-arbítrio. A doutrina espírita reconhece o zoroastrismo como a ação direta da providência, que no momento certo trouxe a luz ética do discernimento, preparando a humanidade para as revelações futuras e confirmando que a lei de Deus é a lei da consciência e da escolha. Vamos estudar agora sobre as religiões primais. Em geral, tais religiões não possuem textos escritos, tendo sobrevivido em razão da tradição oral. Após explorarmos as grandes religiões e filosofias do Oriente, chegamos a um ponto fundamental para a doutrina espírita: as religiões primais, também chamadas de religiões tradicionais, tribais ou indígenas. Elas representam a primeira manifestação da intuição espiritual no ser humano. O termo religiões primais refere-se aos sistemas de crenças e práticas espirituais que se desenvolveram em culturas indígenas, tribais ou tradicionais ao redor do mundo, antes de serem profundamente influenciadas pelas grandes religiões missionárias, como o cristianismo, o budismo e o islã. Embora varie imensamente de uma cultura para outra, como as crenças africanas, as dos nativos americanos,
as aborígenes, australianas e etc. As religiões primais compartilham algumas características centrais. O animismo, que é a crença de que espíritos ou almas habitam não apenas os seres humanos e animais, mas também os objetos, plantas, rios, montanhas e fenômenos naturais. O animismo é a confirmação instintiva da verdade, fundamentada e ensinada pelos espíritos. O homem primitivo, embora não compreenda a lei de Deus em sua totalidade, sente intuitivamente a vida espiritual permeando tudo. Questões 540 e seguintes do Livro dos Espíritos sobre a ação da matéria e dos espíritos na natureza. Religiões primais, Deus e espíritos africanos. Na maioria das tribos existem a crença num Deus supremo, embora este receba muitos nomes. Esse Deus supremo criou e governa todas as coisas vivas, os animais e o ser humano. Havia um contato íntimo sobre o Deus e o homem no início dos tempos, quando tudo era bom. Só que houve um desentendimento e o Deus se afastou. Apenas quando as pessoas estão passando por graves necessidades recorrem ao Deus Supremo. De modo geral, não precisam perturbá-lo, preferindo se voltar para deuses e espíritos menores. Esses outros deuses, forças e espíritos se encontram nas florestas, nas planícies e nas montanhas e etc. A humanidade, no seu estágio inicial, precisa de manifestações materiais ou tangíveis do poder divino. As manifestações da natureza, como o fogo, a montanha, o vento e a comunicação simples com os mortos, são os primeiros livros didáticos que Deus oferece ao espírito encarnado. As crenças primais são um degrau que leva ao politeísmo, que leva ao monoteísmo, que leva, por sua vez, prepara o caminho para a moral do Cristo e, finalmente, para a ciência e a filosofia do Espiritismo. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus permaneça conosco. Chegamos ao final de nossa aula sobre as religiões não cristãs 2. Percorremos caminhos milenares da serenidade filosófica do taoísmo, a ética social do confucionismo, do monoteísmo fervoroso do islamismo, a pureza ancestral do shintoísmo, da moral de escolha do zoroastrismo e das manifestações intuitivas da fé nas religiões primais. Qual a grande lição que o Espiritismo, o Consolador prometido, nos oferece neste ponto? É a lição sublime da unidade de Deus e da universalidade de sua lei de amor. Ao longo de toda a história, em todos os recantos da terra, vemos a providência divina agindo. Vemos o Pai de infinita bondade
enviando seus mensageiros, sejam eles Lao Tse, Maomé, Zaratustra ou os xamãs das tribos, para semear a moral, o dever, o respeito, a caridade e a crença na imortalidade, ajustando o ensinamento ao grau de maturidade de cada povo. Nenhuma alma foi abandonada, nenhuma expressão de fé sincera foi em vão. Tudo se encaixa, tudo se converge. A doutrina espírita não veio para destruir esses caminhos, mas para iluminá-los, demonstrando que somos todos irmãos de jornadas, filhos do mesmo Criador, caminhando em diferentes degraus da escada do progresso, mas rumo ao mesmo destino, à perfeição. Que esta compreensão nos inspire a uma tolerância ativa, um respeito profundo, uma fraternidade universal que ultrapasse as fronteiras das crenças. Que possamos amar o próximo, não apesar de sua fé, mas sem razão de sua fé, pois ela é o elo que liga a Deus. Se esta viagem pelo conhecimento e pela doutrina espírita tocou seu coração e iluminou sua mente, eu o convido a permanecer conosco. A cada semana, dedicamos-nos a desvendar os tesouros da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus sob a luz do Espiritismo, promovendo um estudo sério, fraterno e acolhedor. E para você não perder nenhum dos nossos próximos encontros e continue a aprofundar seu conhecimento espírita, eu peço a você que se inscreva no canal, clique no botão de inscrição logo abaixo, ative o sininho, porque assim que o YouTube avisa você de imediato sobre as nossas novas aulas e estudos. Deixe o seu gostei, se possível um comentário. Sua interação é a caridade de divulgação para que a nossa luz alcance mais corações. Que Deus nos abençoe na prática da caridade, que é a síntese de todas as leis e o único caminho para a felicidade. Fiquem na paz e no amor de Jesus. Até nosso próximo estudo.